Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Ontem o Vasco foi derrotado mais uma vez, perdeu em São Januário mais uma vez por 1-0, dessa vez para o Cruzeiro. E bom, o Vasco segue com a sua pior campanha na história do Brasileirão de pontos corridos, apenas 9 pontos conquistados em 14 partidas disputadas, números tenebrosos. É uma situação lamentável, uma situação que é difícil de imaginar que o Vasco vai conseguir sair. Enfim, ontem após o jogo, Luiz Melo e Paulo Brax concederam ali um pronunciamento, porque não foi uma entrevista coletiva. Eles não abriram para perguntas, dos jornalistas. Apenas falaram e foram embora. A gente vai ouvir aqui o que eles disseram, eu vou comentar também e vou falar aqui também sobre situação de novo treinador, Nomes aí que são ventilados no Vasco. Parece que o Vasco está levando não atrás de não, ninguém quer vir para o Vasco, a realidade é essa, ninguém quer trabalhar com Luiz Melo e Paulo Brax, a realidade aparentemente é essa, a gente vai falar aqui sobre isso e também vamos falar sobre Orediano, que pode voltar para o futebol argentino. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, só por educação, eu peço o seu like. Eu sei que você está muito chateado com o Vasco e só de você estar aqui assistindo já tem meu respeito demais, porque, sinceramente, a saúde mental de todo mundo já está indo pro beleléu. É isso, vai rodar a vinheta, eu já estou voltando. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo aqui mais uma vez pedindo perdão pela minha voz. Tô bastante gripado, então a voz não tá legal, a garganta tá bastante inflamada, então tô até falando um pouquinho mais devagar, porque a garganta tá doendo, mas enfim, vamos tocar aqui o nosso vídeo. Ontem, após mais uma derrota em São Januário, o Vasco perdeu pro Cruzeiro dessa vez por 1-0, foi a quarta derrota do Vasco em São Januário no Campeonato Brasileiro, e as 4 derrotas contra concorrentes diretos, contra times que vão ali brigar na parte de baixo da tabela também. O Vasco perdeu pro Santos, o Vasco perdeu para o Bahia, o Vasco perdeu para o Goiás e ontem perdeu para o Cruzeiro. Lamentável, O Vasco não conseguiu ainda marcar um golzinho sequer em São Januário no Campeonato Brasileiro. É inacreditável. É inacreditável a campanha que estão conseguindo fazer, O Paulo Brax, ano passado, quando o Vasco garantiu o acesso, ele disse que seria uma nova era no Vasco, Ele disse lá, pode comemorar, torcedor, que a partir de hoje está iniciando uma nova era. Realmente ele não mentiu. Se iniciou, com o trabalho dele, se iniciou a pior era da história do Vasco da Gama, o pior momento da história do Vasco da Gama. Ninguém conseguiu ser tão ruim como o trabalho dele está sendo. Enfim, e ontem, após o jogo, finalmente, Luiz Melo e Paulo Brax deram as caras, falaram ali, um pronunciamento. A gente não pode dizer que foi uma entrevista coletiva, porque eles não abriram para perguntas. Apenas falaram ali, pediram desculpas para o torcedor, aquele pedido de desculpa também protocolar, e foram embora. Eu vou colocar aqui o Luiz Melo e o Paulo Brax falando. Primeiro, começo com o CEO da SAF, Luiz Melo. Confira. A nossa presença aqui é um pouco para pedir desculpa ao torcedor. A gente, como clube, não está feliz. E como a 777 também não, sei que eu falo em nome deles quando falo. A gente tem conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nessa semana a gente vai ter mais visita de gente vindo de lá, estamos tentando ver como fazer isso. Eu entendo a frustração do torcedor, o torcedor realmente está frustrado. Eles têm que entender que a gente está mais frustrado ainda, a gente realmente está trabalhando bastante. Nos últimos anos o Vasco vem passando por algumas situações, a gente trabalhou bastante para que isso não acontecesse. Mas essa situação é o que a gente tem que lidar. Então, eu estou aqui realmente, internamente, estamos fazendo as cobranças necessárias. Todos os departamentos estão sendo cobrados. Eu sei que existem algumas dúvidas que eu acho que no momento oportuno a gente vai falar, mas acho que também não vir aqui e falar que em nome do Vasco, como instituição, a gente hoje pede desculpa ao torcedor. Não seria a nossa função. A gente realmente aqui entende e percebe que precisa melhorar. Nosso dia a dia é para melhorar em todos os departamentos, futebol também é departamento. Mas eu queria colocar aqui e pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, mas que ele saiba que a gente internamente está trabalhando bastante para que a gente saia dessa situação em todas as áreas.
Tá aí, esse foi o pronunciamento do Luiz Melo. Eu anotei aqui algumas coisinhas para comentar. Primeiro, Luiz Melo, é impossível de verdade você estar mais frustrado do que qualquer torcedor vascaíno no mundo. Qualquer um. Do que se importa menos, com o que se importa mais, que vai em todos os jogos, que compra tudo do Vasco. Impossível. Você não está mais frustrado do que nenhum torcedor do Vasco. Até porque você não é torcedor do Vasco e você tem o seu salário caindo na conta sempre, né? Seu salário está em dia. Deve ser um bom salário. Então não vem dizer que você está mais frustrado do que qualquer torcedor do Vasco, porque não está. Acredito que você esteja frustrado com o seu trabalho. Realmente você deve estar frustrado. As coisas não estão dando certo. Mas dizer que está mais frustrado do que qualquer torcedor do Vasco é mentira. Não está. Segundo ponto. Você disse que o pessoal da 777 vai vir essa semana aqui no Rio de Janeiro. Vão vir aqui no Rio de Janeiro fazer exatamente o quê? Porque se vierem para cá e não for para mudar tudo no futebol do Vasco, para mudar toda essa estrutura, para começar do zero no meio da temporada agora, se não for para isso, não adianta vir. Pode ficar lá nos Estados Unidos. Não precisa vir para cá, não. Fique por lá mesmo. Não precisa vir. Se não for para mudar tudo aqui, não adianta. Vir aqui para passear, igual o Johannes Sports veio na semana passada, só passeou, meia dúzia de reunião, não adiantou em nada, não tem treinador, não tem reforço, não tem nada. Então, se for para vir aqui só para passear, se não for para mudar tudo, também não precisa vir. E o terceiro ponto é que pedir de desculpa não adianta nada, meu amigo. O torcedor vascaíno está cansado de pedir de desculpas. Quer trabalho. Quer que vocês mudem tudo que está acontecendo aí. Pedir de desculpa, meu amigo. Ninguém vai te desculpar aqui, não. A não ser que você, a partir de agora, faça um novo trabalho aí e a coisa começa a dar certo. Fora isso, não adianta pedir desculpa pro torcedor. Enfim, vamos escutar agora Paulo Brax, diretor de futebol do Vasco. Paulo Brax vai falar. Pelo futebol, em nome do futebol do Vasco, o sentimento também é de muita vergonha. Eu estou aqui envergonhado e todos ali dentro do vestiário também estão com raiva, frustrados. Não tem inércia aqui. E os resultados são inadmissíveis. Inadmissíveis. Inaceitáveis. 14ª rodada do campeonato. E nós vamos ter que traçar uma linha. Passado a gente não vai mudar. O futuro nosso está intacto. E nós podemos fazer diferente. E nós vamos fazer diferente. Na próxima semana a gente vai ter um novo comando técnico. Oportunamente a gente vai passar para vocês. A gente vai ter oxigenação na janela, dentro do limite econômico do clube. E eu não vou desacreditar nem do trabalho que está sendo feito, nem do clube, em nome do futebol. Nós vamos trabalhar mais e mais e mais para tirar o clube dessa situação que a gente colocou. E nós vamos tirar. Então, peço desculpa ao torcedor, em nome de todos do futebol, e vamos traçar uma reta, uma linha de separação entre o que aconteceu hoje e o que vai acontecer para frente. Obrigado. Bom, Paulo Brax, primeiro que inércia é o que mais tem. O que mais tem no seu trabalho é inércia, é demora. Você demora para contratar, você demora para demitir, você demora até para se pronunciar, você demora para tudo. E já era assim no Internacional também. O próprio presidente do Internacional disse que o motivo da sua saída foi exatamente esse. Ser lento no mercado, ser lento para fechar negócio. E é isso que está acontecendo aqui no Vasco também. E quando você fecha negócio, ainda são negócios ruins. Como, por exemplo, pagar uma fortuna no Orediano, que parece que agora vai até voltar para a Argentina, porque não tem condições de jogar aqui no futebol brasileiro. De pagar mais de 10 milhões de reais num goleiro, que é do nível do reserva que veio de graça. Enfim, inércia é o que mais tem no seu trabalho. Outro ponto, essas frases motivacionais, que o passado a gente não pode mudar, mas o nosso futuro está intacto. Meu querido, vai vender curso na internet, vai. Abre um perfil na internet, abre um site, vai vender curso de motivação, sei lá. Vende curso na internet, some do Vasco, sai do Vasco. Deixa o Vasco para quem é competente. Sempre com essas frasezinhas já, com esse ar professoral, de como, nossa, tá tudo sob controle. Não tá, você tá completamente perdido. Ninguém confia que você vai conseguir dar um jeito nesse Vasco. Ninguém confia que você vai conseguir mudar essa rota. Nem você mesmo deve confiar.
no que você está falando. Terceiro, pedido de desculpa seu, Paulo Brax, ninguém quer. O que a torcida do Vasco quer de você é um pedido de demissão. A torcida quer o seu pedido de demissão. Peça a demissão. Você montou o pior Vasco da história, tendo dinheiro para montar esse time. Não adianta pedir desculpa, o futuro a gente pode mudar. Vira coach e peça a demissão no Vasco. É isso que a torcida quer. Seria a melhor resposta para o torcedor vascaíno, a sua saída. Chegar um diretor ainda nessa janela para tentar montar esse time. Você montou o pior Vasco da história, que tem 9 pontos em 14 jogos, e não vai conseguir tirar esse time do buraco. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Então, meu querido, a torcida do Vasco não quer pedir de desculpas. A torcida do Vasco quer um treinador que você até agora não conseguiu contratar e quer reforço para essa janela, que até agora você também não conseguiu contratar. É isso. E falando aqui em treinador, o que a gente tem aqui de informação é que o Vasco está levando não atrás de não, né? O Paulo Brax está levando não atrás de não. A informação do Globoesporte.com é que o Vasco entrou em contato com 3 treinadores. O Rogério Ceni, o Diego Alonso e o Eduardo Cudê. E os 3 treinadores que foram sondados sinalizaram diretamente ou através de intermediários que não topam assumir o Vasco nesse momento por motivos variados. Então, é fracasso atrás de fracasso. É não atrás de não. Segundo o Globoesporte.com, Diego Alonso, Cudê e Rogério Ceni disseram não ao Vasco da Gama. Inacreditável, meus queridos. Inacreditável. Bom, e agora para encerrar esse vídeo aqui, uma última informação que também surgiu ontem à noite, que está ganhando muita força lá na Argentina, é o possível retorno do Orediano para o futebol argentino. A informação é que Luca Orediano pode deixar o Vasco nessa janela. O jogador não se adaptou ao Brasil e também não se adaptou aqui ao dia a dia, né, do Vasco, do futebol brasileiro. E a saída do jogador é um caminho que está sendo estudado. O jogador pode retornar ao Vélez, clube que já estaria negociando com o Vasco, e o Boca também tem interesse nesse jogador. O Boca, inclusive, negocia uma possibilidade de empréstimo do Luca Orediano. Ou seja, a maior contratação do Vasco nessa janela, 6 meses depois, pode estar retornando aí por empréstimo, porque não deu certo aqui. Que trabalho brilhante, meus amigos. Que trabalho brilhante dessa galera. Eu vou ficando por aqui. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui.